Eu tenho 96 anos. E se alguém me tivesse dito há 20 anos que, com essa idade, eu ainda estaria levantando sem ajuda, cozinhando minhas próprias refeições e fazendo caminhadas no parque, eu simplesmente teria rido. Mas aqui estou eu, sentado na varanda, olhando para as flores que estão florescendo perto do portão, enquanto minhas pernas se sentem tão sólidas quanto suportes de aço. Elas me carregam com confiança, assim como nos anos 60. Não há segredo aqui. Apenas 3 produtos que comecei a tomar nos meus 80 anos, e a cada ano que passa, eles têm se mostrado ainda mais eficazes, simples e acessível. Não são pílulas ou suplementos da moda, mas alimentos que realmente funcionam. Vou te contar tudo sobre eles. Antes de começar, gostaria de saber de onde você está assistindo. Por favor, deixe um comentário com a sua cidade e a sua idade. Tudo começou de forma sutil. A princípio, comecei a me sentir cansado apenas ao andar pela casa, da cozinha para o quarto. Então ele não conseguia ficar em pé por muito tempo. Suas pernas tremiam como as de um filhote de passarinho. Mais tarde, começaram as cãibras matinais. Seus joelhos começaram a ranger, e parecia que ele estava caminhando por um lamaçal. Eu me lembro de uma manhã em que quase caí tentando pegar uma toalha no banheiro. Eu, uma pessoa que costumava subir e descer escadas e carregar sacos de batatas na minha juventude, passei a ter medo de escadas. É aterrorizante quando suas pernas te traem. Você não está mais no controle do seu próprio corpo. Você vai ao mercado, mas sua mente não está focada na lista de compras. Está preocupada em não tropeçar na esquina. O envelhecimento atinge bem aqui nas pernas. Enquanto elas forem fortes, você vive. E quando eles desistem, você começa a desaparecer lentamente. Meu médico uma vez disse algo que ficou comigo. Os músculos das pernas não servem apenas para o movimento. É sobre sobrevivência. E ele estava certo. Pernas fortes não dizem respeito à juventude. Elas representam independência. Por isso comecei a buscar algo que pudesse apoiar minhas pernas, sem produtos químicos, sem efeitos colaterais. Eu estava procurando remédios simples que nutrem, fortalecem e protegem a gente diretamente da natureza. E eu os encontrei. Esses 3 produtos se tornaram meu escudo. Eu nunca persegui suplementos da moda. Quando comecei a ter problemas nas pernas, muitas pessoas recomendaram vitaminas de infomerciais, fórmulas complexas com nomes que eu mal conseguia pronunciar. Mas eu sabia que, se algo pudesse realmente ajudar o corpo, seria aquilo que o próprio corpo reconheceria. A alimentação, simples e autêntica, é aí que reside o verdadeiro poder. Não em cápsulas cheias de promessas vazias, mas nos alimentos que nutriram as pessoas por séculos, ajudando-as a sobreviver em condições muito mais difíceis do que as que enfrentamos hoje. Eu não estava procurando um milagre, eu estava em busca de uma base sólida. Depois de meses de tentativas, erros e conversas com pessoas experientes e conhecedoras, identifiquei 3 produtos-chave para mim. Cada um deles atendia a uma necessidade específica. Um nutria as articulações e os ossos. O segundo aliviava a inflamação e a dor. E o terceiro proporcionava força aos músculos. O mais importante é que eles não interferiam entre si. Pelo contrário, eles trabalharam juntos, potencializando o efeito. Quando comecei a tomá-los regularmente, sem exagerar, mas com disciplina, dentro de um mês,
Senti que minhas pernas eram realmente minhas novamente. A dor tinha desaparecido. Eu parei de ter medo de escadas. Comecei a levantar da cama sem ajuda. Aquela confiança silenciosa voltou. Eu consigo lidar com isso sozinha. Esses 3 produtos aqui, meus guardiões pessoais. Vou te contar sobre cada um deles em detalhes. Tenho um velho amigo chamado Jorge, que acaba de completar 95 anos. Nos conhecemos há quase 40 anos e durante todo esse tempo ele tem sido um homem forte e magro, com a coluna ereta e uma voz suave. No entanto, há alguns anos ele começou a reclamar dos joelhos. No começo, ele apenas ficou sentado por muito tempo antes de se levantar. Depois, começou a mancar. E um dia ele me disse amargamente: "Sabe, eu não saio mais para o jardim. Minhas pernas simplesmente não cooperam." Naquela altura, eu já tinha começado a tomar caldo e o aconselhei: "Experimente, você não tem nada a perder." 3 semanas depois, ele me ligou de volta e disse: "Parece que meus joelhos foram lubrificados." Ontem, eu mesmo apartei as rosas, ficando em pé a noite toda. Era uma voz diferente, viva, confiante. Caldo de ossos não é apenas sopa, é uma extração da essência pura. Esta é uma sabedoria antiga, cozinhando em uma panela. Em sua profunda e turva mistura, encontram-se tesouros que nossos ancestrais valorizavam instintivamente, mesmo sem saber os nomes deles. É feita de ossos, articulações e cartilagem, aquelas partes que geralmente são descartadas, sem saber da força oculta que possuem. E dentro está o colágeno, que confere elasticidade aos tecidos. Glicina, que ajuda na recuperação. Glucosamina, que nutre a cartilagem. Cálcio, que fortalece os ossos. Cada gota desse caldo age como um bloco de construção para articulações e ligamentos. À medida que envelhecemos, nossos corpos perdem a capacidade de produzir essas substâncias por conta própria. Nós sentimos isso. Nossas articulações ficam secas, como se a lubrificação entre os ossos estivesse desaparecendo. Você começa a ouvir seu corpo estalar. E o caldo realmente não disfarça os sintomas. Ele restaura. Ele trabalha profundamente como uma mão carinhosa que limpa uma parte antiga e traz de volta sua mobilidade. Ele não age como um remédio rápido e incisivo. Ele age como a chuva na terra seca, suave, mas implacável. Se você tomar regularmente, suas articulações começam a se sentir novas novamente. Você não acorda milagrosamente saudável, mas um dia você percebe. Seus joelhos não lembram mais da sua presença a cada passo, e levantar-se da cama pela manhã não vem acompanhado de um gemido de dor. Claro, a melhor maneira de fazer caldo é em casa. Eu uso ossos de boi ou frango, garantindo incluir articulações e cartilagem. Eu adiciono um pouco de vinagre de maçã para extrair os nutrientes dos ossos. Deixo cozinhar lentamente por no mínimo 8 horas. A casa fica cheia de um cheiro aconchegante que lembra a infância. O resultado é um caldo espesso, levemente turvo, com uma gordura amarelada se acumulando nas bordas. É aí que está a essência. Assim como um creme para as articulações, ele age de dentro para fora. Mas, para ser sincero, nem sempre tenho energia. Às vezes, eu simplesmente pego uma versão em pó de alta qualidade. Eu dissolvo uma colher de sal em uma xícara de água fervente, adiciono uma pitada de sal marinho, uma gota de óleo e um pouco de pimenta do reino para dar sabor e trazer benefícios à saúde. Eu bebo isso todas as noites como um ritual. Não é apenas nutrição,
Também é reconfortante, aquecedor e um lembrete de que estou cuidando de mim mesmo. Depois de 3 semanas de consumo consistente, noto o mesmo resultado toda vez. Minhas pernas se sentem mais flexíveis, meus joelhos mais suaves e meus movimentos mais confiantes. É como se a juventude estivesse fluindo através deles novamente. Não aquela juventude apressada, mas uma juventude calma, madura e estável. O próximo produto que me ajudou foi a cúrcuma. Deixe-me compartilhar uma pequena história. A Ellen mora na frente da minha casa. Ela tem 97 anos e ainda cuida das flores no seu jardim, mesmo que costumasse ser doloroso para ela levantar da cama pela manhã. Lembro de um dia de primavera em que a vi na calçada. Ela mal conseguia mover as pernas. Estava andando devagar com uma bengala e seu rosto tinha uma expressão familiar de dor, como se cada passo fosse uma luta. Pela manhã, meus joelhos parecem dobradiças enferrujadas, ela disse na época. Até eu conseguir me movimentar. Só quero chorar. Eu falei para ela sobre a cúrcuma, não apenas como uma especiaria da moda, mas como um remédio que os anciãos indianos usam há séculos para tratar dores nas articulações. Eu lhe dei um frasco de cápsulas e a aconselhei. Tome apenas com comida e pimenta do reino. É assim que funciona melhor. No mês passado, nos encontramos novamente perto da caixa de correio. E ela disse: não sei qual é o segredo por trás desse pó dourado, mas meus joelhos não estão rangendo de manhã. Eles estão cantando. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela saiu para dar uma volta sem a bengala. A cúrcuma contém uma substância chamada curcumina. É o composto que dá à especiaria sua cor vibrante e efeitos poderosos. A curcumina é um dos agentes anti-inflamatórios naturais mais potentes. Funciona como um analgésico de venda livre, mas sem os efeitos colaterais. O problema é que não é bem absorvido sozinho, mas quando tomado com pimenta do reino, que contém piperina, sua absorção aumenta significativamente. Quando a inflamação crônica no corpo diminui, as articulações param de inchar, a dor diminui e você começa a se mover com mais facilidade. Não imediatamente, não em um dia, mas a cada manhã fica um pouco mais fácil. Eu tomo 1000 miligramas de cúrcuma em cápsulas todas as manhãs e noites, sempre após as refeições. Se não tenho cápsulas, faço leite dourado, meia colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta, um pouco de mel e leite morno ou água. Às vezes, eu adiciono a sopa ou a mingau. O importante é ter pelo menos uma gota de óleo, pois a cúrcuma precisa de gordura para ativar seus benefícios. Depois de 2 semanas, já posso sentir a diferença. Acordo de manhã, não com esforço, mas com vontade de me mover. Não é um milagre, é apenas a natureza em ação. Outro produto do qual eu não consigo viver sem é o pó de proteína. Maria sempre foi uma pessoa aventureira. Morando sozinha em sua aconchegante casinha com persianas brancas e um canteiro de margaridas na varanda, ela nunca se permitiu ser preguiçosa. Com 92 anos, ainda pegava o ônibus para ir ao supermercado, não porque não pudesse pedir entrega, mas porque queria escolher suas próprias maçãs e sentir o aroma das ervas frescas. Ela ia à biblioteca uma vez por semana, rigorosamente às sextas-feiras, assim como ia à igreja e cuidava de seu velho gato peludo com tanto carinho como se fosse seu filho. Eu a admirava. Ela vivia com graça, com dignidade, apesar da idade. Mas há 1 ano, tudo mudou. Após uma breve doença, seja um resfriado ou apenas exaustão,
Ninguém realmente entendia. Ela parecia ter se acalmado, começou a sentar-se com mais frequência. Então, ela começou a se apoiar nas paredes. E então disse algo que fez meu coração afundar. Minhas pernas não conseguem me sustentar. Eu me levanto e sinto como se meu corpo inteiro estivesse afundando. É como se o chão estivesse desaparecendo debaixo de mim. As caminhadas chegaram ao fim. As escadas que ela costumava conquistar dezenas de vezes ao dia se tornaram uma inimiga. Ela começou a dormir no primeiro andar, em um velho sofá que rangia sob seu corpo frágil. E em seus olhos algo novo surgiu. Não dor, mas medo. Medo de cair. Medo de não conseguir se levantar. Eu pensei naquele momento, não são as articulações. Estes são os músculos. Não percebemos como vamos perdendo força gradualmente ao longo dos anos, pouco a pouco. E então, um dia, você quer se levantar, mas suas pernas não colaboram. Você ainda é você, mas seu corpo não confia mais em você. Eu trouxe para ela uma lata de proteína em pó especialmente formulada para idosos. É sem açúcar, enriquecida com vitaminas, de fácil digestão e suave para os rins. Eu simplesmente disse a ela: não espere por um milagre. Apenas nutra seu corpo. Adicione uma colher ao seu mingau ou faça um smoothie quente. Isso não é remédio, é apoio. Ela assentiu relutantemente. Havia ceticismo em seu olhar, mas também um brilho de esperança. E ela começou, todos os dias, sem falta, como um pequeno ritual. No mês passado, eu estava voltando da loja quando de repente a vi. Maria estava caminhando pela calçada, ereta e sem bengala, com sua jaqueta bege abotoada até o queixo, com a testa ligeiramente franzida, como sempre quando estava concentrada. Ela não estava apenas andando, ela estava andando com graça. Eu parei. Ela me notou e sorriu. Um sorriso genuíno e profundo, como uma criança que acaba de sentir a força voltar às pernas. Estou indo de volta para cima, ela disse. E você sabe, minhas pernas estão firmes. Elas não estão tremendo. Sinto que estou firmemente enraizado. Não foi apenas um sorriso, foi a alegria de voltar. Como se uma pessoa que havia se afastado da vida por um tempo tivesse retornado e dado seu primeiro passo confiante novamente. Após os 70 anos, perdemos até 12% da nossa massa muscular a cada ano. Isso é conhecido como sarcopenia e é uma das principais causas de quedas, fraturas e perda de independência. Os músculos não são apenas sobre força. Eles são essenciais para o equilíbrio, a coordenação, a capacidade de levantar-se, sentar-se e manter a estabilidade. Os músculos precisam de proteína. No entanto, à medida que envelhecemos, nossos corpos se tornam menos eficientes em absorvê-la, e alimentos como carne ou ovos podem não fornecer o suficiente. É por isso que o whey protein atua como um suplemento. É prático, rápido e preciso, especialmente se for formulado com as necessidades dos idosos em mente, sem açúcar, com vitaminas adicionadas e saboroso. Eu tomo uma porção por dia, que é cerca de 25 gramas de proteína. Às vezes, eu adiciono isso na minha aveia matinal. Às vezes, eu simplesmente misturo com leite de amêndoas morno e uma banana. Nos dias em que eu malho ou estou mais ativo, eu tomo depois do treino para ajudar meus músculos. A chave é a consistência. Não espere até estar completamente exausto. Em vez disso, mantenha sua força todos os dias. Depois de 23 semanas, sinto que está mais fácil levantar da cadeira, minhas pernas tremem menos e há uma nova sensação de estabilidade,
como se meu corpo estivesse começando a acreditar em si mesmo novamente. Eu costumava pensar que envelhecer era como cair em um buraco, descendo lentamente, sem poder mudar a inclinação. Mas eu estava errado. Acontece que existem maneiras de desacelerar esse declínio. Além disso, em algumas áreas é até possível fazer um pequeno retorno, subindo alguns degraus de volta. Quando comecei a tomar caldo de osso, cúrcuma e proteína em pó separadamente, notei alguns efeitos, mas eles não foram instantâneos. Senti melhorias que eram sutis, como uma brisa suave. Eu saía da cama um pouco mais fácil pela manhã, e minhas articulações doíam um pouco menos à noite. Mas quando comecei a tomá-lo juntos todos os dias, sem faltar uma dose, foi como se eu tivesse ativado um construtor interno dentro de mim que começou a reparar meu corpo de dentro para fora. O caldo cuidou das minhas articulações, tornando-as mais móveis e flexíveis. A cúrcuma reduziu a inflamação, como se estivesse acalmando o fogo interno que estava queimando meus joelhos e pés. E a proteína do suplemento estava construindo músculo, tijolo por tijolo, sutilmente, mas com certeza. Cerca de 4 semanas depois, percebi de repente. Não havia pegado no apoio de braço ao me levantar da cadeira por 3 dias. Comecei a passar mais tempo no fogão, sem sentir que minhas pernas precisam de uma pausa. E o mais importante, voltei a me mover com alegria, em vez de obrigação. Quando tudo isso começou a funcionar em conjunto, senti que esses ingredientes eram como 3 especialistas em uma equipe. Um conserta, outro alivia a tensão e o terceiro fortalece. É aí que está o verdadeiro poder deles. Não individualmente, mas em sinergia, em como eles se apoiam mutuamente. Pode ser que eu não tenha ficado mais jovem, mas comecei a me sentir em casa no meu próprio corpo novamente. E isso significa muito, realmente muito. Às vezes eu penso, tudo que realmente ajuda muitas vezes parece simples demais. Quando completei 70 anos, estava esperando por uma pílula mágica que trouxesse de volta minha juventude. Ao chegar aos 80, comecei a perceber que meu corpo não pedia milagres. Ele pedia cuidados. Ao atingir os 90, escolhi um caminho que não se trata de pressa, mas de resiliência. E posso dizer com confiança que em 96, minhas pernas não correm como antes, mas ainda aguentam. E para mim, isso é uma vitória. Sou grato por esses 3 produtos. Caldo para flexibilidade, cúrcuma para um despertar suave e conforto nas articulações, proteína para a força que eu não esperava sentir novamente. Mas você sabe pelo que eu sou mais grato? A cada dia que acordo sem dor e não temo perder meu equilíbrio, sinto-me livre novamente. Livre para decidir aonde ir, quem encontrar e o que preparar para o almoço. Parece uma coisa pequena, até que você a perca. A velhice não é uma inimiga. Ela só deseja atenção. É como um velho violino. Se você cuidar dela, lubrificar as partes e apertar as cordas com carinho, ela tocará muitas mais melodias. Eu compartilhei o que me ajudou, mas eu não sou médico. Sou apenas uma pessoa que percorreu o caminho da fraqueza à resiliência. Então, antes de fazer qualquer alteração na sua dieta ou adicionar suplementos, certifique-se de consultar seu médico. Agora, quero te perguntar, que alimentos, hábitos ou pequenas descobertas ajudaram suas pernas a se sentirem fortes novamente? Por favor, compartilhe suas experiências. Isso pode ser um divisor de águas para outra pessoa.